Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário. Hoje inicio mais um curso de Direito Previdenciário com o objetivo de preparar candidatos para o próximo concurso do INSS. Esse curso de Direito Previdenciário, ele tanto pode ser usado para preparar candidatos para o cargo de técnico do Seguro Social, como também para o cargo de analista do Seguro Social. Olha, como ainda não temos edital publicado, no presente curso nós seguiremos o programa de direito previdenciário que foi contemplado pelo edital do último concurso do INSS. O último concurso do INSS ocorreu no ano de 2022. A prova do último concurso do INSS foi aplicada em novembro de 2022. Então, até que seja publicado o edital do próximo concurso do INSS, nós seguiremos aqui no nosso curso o programa que foi cobrado no concurso de 2022. Porém, não se preocupe. Caso, na data em que o edital for publicado, alguns assuntos sejam acrescentados na matéria de direito previdenciário, não se preocupe que nós gravaremos novos vídeos, escreveremos novos materiais em PDF e você terá acesso a esses assuntos que, porventura, venham ser acrescentados. Mas talvez nem seja acrescentado mais assuntos, porque eu considero que no ano de 2022 o programa foi bastante amplo. Outra coisa que você não precisa se preocupar é com alterações na legislação. Sempre que ocorrer alguma alteração na legislação previdenciária, nós faremos a atualização do nosso curso. Nós excluiremos aqueles vídeos que tenham sido afetados por essas alterações na legislação e substituiremos por vídeos novos, atualizados. O mesmo faremos também com nossos materiais em PDF. Tá legal? Então, agora vamos falar um pouco aqui inicialmente sobre a legislação que será aplicada ao nosso curso. Começando aqui pelo nível hierárquico mais alto, né? Que é a nossa Constituição Federal. É a principal norma jurídica de um país, é a sua Constituição. E a nossa Constituição de 1988, ela destinou um capítulo inteiro para tratar do tema Seguridade Social. Esse capítulo engloba os artigos 194 até o artigo 204 da nossa Constituição Federal. Então, esses artigos aí da Constituição são importantíssimos para o estudo do direito previdenciário. Abaixo nós temos aqui a Emenda Constitucional número 103, que é de 2019. Isso aqui foi aquela reforma da Previdência que ocorreu no ano de 2019, que promoveu muitas mudanças no direito previdenciário, principalmente na parte dos benefícios previdenciários. Então também é uma norma jurídica importantíssima. Aqui nós temos duas leis, conhecidas como as leis básicas da Previdência Social. É a lei número 8.212 e a lei número 8.213. A lei número 8.212, ela trata do custeio da Seguridade Social. E a lei número 8.213
trata do Plano de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social. São duas leis muito importantes, mas eu faço aqui um alerta para aquele candidato que quer estudar apenas pelo texto da lei, como os concurseiros chamam, estudar pela lei seca. Tenha cuidado, porque essas duas leis, elas têm alguns dispositivos que estão em conflito com a emenda constitucional número 103. Aí aqui, isso aqui você vai se deparar, estudando qualquer matéria de direito, você vai se deparar com o chamado conflito de normas jurídicas. Existem alguns critérios para resolver esses conflitos de normas jurídicas. Mas o primeiro que se adota é o critério da hierarquia das normas jurídicas, onde a lei superior prevalece sobre a inferior. Então, sempre que você encontrar um conflito entre a Lei 8.213 e a emenda constitucional número 103, saiba que o que vai prevalecer é a emenda constitucional 103, porque é a norma superior. Então, são importantes essas leis, mas tenham cuidado com elas, porque em alguns artigos elas estão conflitando. Por que esse conflito está ocorrendo? É porque a emenda 103 ela é de 2019. Então, quando a emenda 103 foi editada, foi publicada, a Lei 8.212 e a Lei 8.213 já existiam. Agora, uma emenda constitucional, ela não se dá ao trabalho de alterar leis ordinárias de forma expressa. Não. A emenda constitucional, ela altera de forma expressa o texto da Constituição Federal. Agora, as normas infraconstitucionais, embora não sejam alteradas de forma expressa, mas são alteradas de forma tácita. Então, em vários artigos, tanto a Lei 8.212 como a Lei 8.213 estão tacitamente alteradas pela emenda constitucional número 103. Mas como não são alteradas de forma expressa, você abre o texto da Lei 8.213 e o texto da Lei 8.212, você vai encontrar alguns artigos que não batem com a emenda 103, eles estão em conflito. Aí por isso tenham cuidado com eles. Bem, aqui vem o decreto 3.048 do ano de 1999. Isso aqui é o regulamento da Previdência Social. Aqui sim, nós temos uma norma interessante que você pode até ter mais confiança em estudar pelo texto dela. Por quê? Porque depois que a emenda constitucional 103 foi publicada, houve um decreto presidencial que alterou o texto desse decreto 3.048, ou seja, alterou o regulamento da Previdência Social para adaptá-lo ao texto da emenda constitucional número 103. Então, você pode substituir a Lei 8.212 e a Lei 8.213 pelo Decreto 3.048, que é melhor para você. Porque praticamente tudo que você encontra na Lei 8.212 e na Lei 8.213, você encontra também no Decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social. E o regulamento ainda tem uma vantagem de, recentemente, ele ter sido alterado para que ele se adapte ao texto da emenda 103. Então, o melhor é você desconsiderar a Lei 8.212 e a Lei 8.213 e substituí-las pelo Decreto 3.048 no seu programa de estudo. Tá legal? Aí aqui embaixo vemos a Lei 8.742, que é a LOAS. O que é a LOAS? É a Lei Orgânica da Assistência Social. Ela também é cobrada no concurso do INSS, porque, embora o INSS seja uma autarquia que administra o regime geral de previdência social, mas nós temos alguns benefícios assistenciais
que também são administrados pelo INSS. É o caso, por exemplo, do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. Aí por isso que nós temos aqui também o decreto 6.214, que é o decreto que regulamenta o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que também será cobrado na prova. Nós temos aqui agora a lei número 9.796, bem como o seu decreto regulamentador, que é o decreto 10.188, e tanto essa lei como esse decreto tratam da compensação financeira entre regimes previdenciários. Compensação financeira entre o regime próprio e o regime geral. Isso aqui é porque muitas vezes o trabalhador começa a trabalhar na iniciativa privada, aí depois passa num concurso público e passa a contribuir para o regime próprio. Aí quando ele vai se aposentar, ele se vale de um instituto que é garantido na Constituição, que é o Instituto da Contagem Recíproca de Tempo de Contribuição, que nada mais é do que somar o tempo que ele contribuiu para o regime geral com o tempo que ele contribuiu para o regime próprio. Aí ele se aposenta por aquele regime que atualmente ele está afiliado, mas levando em consideração a contagem, o tempo de contribuição que ele contribuiu tanto para um regime como para o outro. Aí para que um regime de previdência não leve desvantagem, não leve prejuízo em relação ao outro, essa lei e esse decreto regulamentam a compensação financeira entre regimes previdenciários. Aí como no último concurso do INSS que ocorreu em 2022, como foi cobrado o regime próprio de previdência, que nunca tinha sido, mas passou a ser cobrado também regime próprio de previdência no concurso do INSS. Aí por causa disso que essas leis também vão merecer a nossa atenção durante o nosso curso. Aqui estudaremos também várias leis que tratam de benefícios decorrentes de legislações especiais. Aqui são vários benefícios que eles são criados, são instituídos em decorrência de catástrofes que acontecem no nosso país. Aí o Congresso Nacional geralmente aprova uma lei específica, concedendo um benefício especial para aquelas pessoas que foram vítimas dessa catástrofe. Nós temos, por exemplo, o benefício das vítimas da talidomida, o benefício dos seringueiros, benefício dos ex-combatentes, benefício das vítimas da hemodiálise de Caruaru, benefício das vítimas do Césio 137 de Goiânia, capital do estado de Goiás, benefício de anistiado político, benefício das vítimas da hanseníase, benefício até das vítimas do Zika vírus, que é um benefício mais recente. Então, nós estudaremos também essas leis que tratam desses benefícios especiais. E aqui são várias leis tratando de cada um desses 8 benefícios especiais. Mas tem uma norma aqui, que é a Instrução Normativa número 128, e nela estão todos esses benefícios especiais. Então, com relação a esses benefícios decorrentes de legislação especial, é até melhor você fazer o seu estudo com base na Instrução Normativa número 128, que foi cobrada, estava lá no programa também do concurso do INSS de 2022. Ainda temos aqui a Lei número 10.779, que trata do seguro-defeso. Seguro-defeso é a mesma coisa que o seguro-desemprego do pescador artesanal. Temos também a Lei Complementar número 142, que trata da aposentadoria da pessoa com deficiência. E temos a IN 128. Então, meus queridos, essa é a legislação que nós adotaremos como base do nosso estudo. Nós estudaremos as normas jurídicas que estão contempladas nessas várias leis aí. Professor, onde é que eu pego essa legislação?
para eu dar uma olhada nela, para ir logo lendo, olha, você pode entrar aqui no meu site, que é hugogoes.com.br. Aí aqui em cima, ó, você clica em legislação. Aí aqui tem os links para cada uma dessas legislações que a gente falou aqui, tá legal? Então não precisa se preocupar em comprar numa livraria, um vademecum com toda essa legislação. Não, pode entrar aqui no site hugogoes.com.br, você pega gratuitamente essa legislação, tá legal? E aqui por último, e não menos importante, temos alguns livros de minha autoria que podem ajudar também no estudo do direito previdenciário. Principalmente esse primeiro livro aqui, que é o Manual de Direito Previdenciário, que é um dos livros mais adotados pelos concurseiros que estudam para o concurso do INSS. Além desse, tem vários outros aqui, mas eu também queria destacar esse aqui, Direito Previdenciário CESP-SEBRASP, que é um livro de questões comentadas de direito previdenciário de provas elaboradas pelo SEBRASP. Então, esses dois livros, se você puder adquirir, vão ajudar muito aqui no estudo do direito previdenciário para o concurso do INSS. Então, bons estudos para todos. Espero que o nosso curso seja muito útil para a aprovação de todos vocês. Um grande abraço do professor Hugo Góes e fiquem todos com Deus.